Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. Esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E você também nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. Na Hora da Água. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e também através do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e escreve o que você tem achado do nosso programa. Quer ver algum tema aqui? Vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, vou colocar lá também a sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol. Qual é, minha esposa? Que é o 71984721124, repetindo, 71984721124. E essa é a participação, é o WhatsApp onde você interage com a gente. Por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas, minha esposa. É isso aí. E por falar em tudo isso que nós vamos ter hoje, nós temos também um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre ele que eu vou compartilhar o link do Facebook do ao vivo agora, tá bom? Então temos o canal Programa O Farol lá no YouTube. Então a gente gostaria que você, nosso amigo ouvinte, fizesse um favorzinho de ir lá e se inscrevesse no nosso canal, que é simplesmente você vai entrar todos os dias aqui no nosso programa, a gente vai e disponibiliza para você o quê? Um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal. Então você vai entrar por esse link e você vai acessar e tem lá escrito, inscreva-se. Você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo. Você também poderia dar aquela curtida, aquele like para ajudar o canal e compartilhar-se. Compartilhar-se com a pessoa da sua família, o grupo da família, com a amiga do trabalho, com alguém que você ama, que talvez você vê algum tema aqui que você percebe que pode ajudar alguém do seu trabalho, alguém que você gosta. Essa pessoa está passando por um momento difícil e você viu aqui o nosso programa que tem uma mensagem de fé, de ânimo e de encorajamento. O nosso programa tem a palavra de Deus que vai levar ao seu coração, uma palavra de fé. Então, a gente gostaria que você compartilhasse. Tenho certeza que a pessoa que vai receber o seu compartilhamento vai ser muito, muito abençoada. Então, programa O Farol lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Compartilha. A gente vai falar hoje é terça-feira, a terça-feira do amor, e a gente está falando sobre os deveres do homem e da mulher no casamento, tá certo? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os nossos deveres do homem e da mulher, e eu quero falar agora para você o quê? Nosso tema do dia de hoje, tá bom? Tema do dia, para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade, a saúde e a estabilidade no casamento, tá certo? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem com a gente, coloca a sua opinião, o programa Farol está no ar.
Pronto, estamos de volta, estamos aqui. E antes do nosso da nossa reflexão, não é isso? Sim. Antes da nossa reflexão, temos alguém aqui, o nosso amigo Joelso Soares, nosso amigo índio. Eu não estou aparecendo ali. Ah, já apareci. Já apareci aqui. Olá, boa tarde, meu amigo pastor e irmão Ed Carlos e minha cunhada. Cheguei, viu? E hoje mais cedo, porém não recebi o link, kkkk. Então eu vou dizer kkkk, recebeu aí agora. Tá bom? E seu índio, vem com a gente. E é isso aí, tá bom? Nós vamos para a nossa reflexão. Tem mais alguém aí? Não. Não? Então vamos para a nossa reflexão. Vem com a gente, seu índio, que eu não falei, você estava esperando falar, não foi? Foi. Mas não falou agora. Certo. Então, a nossa reflexão de hoje fala sobre a árvore dos problemas. Ok. Vamos lá? Um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu de seu carro furou e ele deixou de ganhar 1 hora de trabalho. A sua serra quebrou, ele cortou o dedo. E finalmente seu carro não funcionou no final do dia, na hora que iria embora. Coitado. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu-lhe uma carona para casa e durante o caminho o carpinteiro não falou nada. Quando chegaram à sua casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os 2 homens estavam se encaminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com suas mãos. Depois de abrir a porta de casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos de seu rosto transformaram-se em um grande sorriso. E ele abraçou seus filhos e beijou sua esposa afetuosamente. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou por que ele havia tocado na planta antes de entrar em casa. Ah, respondeu o carpinteiro, esta é minha árvore dos problemas. Como eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho e também sei que não posso trazê-los para meus filhos e esposa, então eu resolvi que toda noite eu deixaria os meus problemas nesta árvore e os pegaria na manhã seguinte. E funcionou? Perguntou o homem, já chegando no seu carro. Se o senhor quer saber, funcionou melhor do que eu esperava. Todas as manhãs, quando eu volto para pegar meus problemas, eles não são nem metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior. Ai, que legal. Que legal, né? É. Então você vê que, claro, a árvore dos problemas não é que remove os problemas, mas ele colocou dentro de si que não iria levar o que aconteceu durante o dia no seu trabalho com ele para dentro de casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Ele resolveu que os problemas ficam do lado de fora. Se é no trabalho, não entra na casa dele. Então ele resolveu dizer que aquela árvore era a árvore dos problemas. Então todas as vezes que ele vinha com os problemas, ele tocava ali dizendo, estou largando aqui todos os problemas. E entrava em casa
como o próprio homem falou, transformou-se. Aquela fisionomia Cansada. tensa, de revolta, de tristeza, ali acabou. Ele sorria, brincava com os filhos, sorria com a esposa, carinho para com ela. Então, quando ele saía no outro dia para o trabalho, ele dizia que pegava de volta. E ele disse que funcionou, que não era nem metade do que ele largou lá. Em outras palavras, ele entrava, ele se interagia ali com a família, e aquilo que estava aborrecendo, trazendo uma dor, um sofrimento, aqui dali Desaparecia. Que é o amor, né? Ele aprendeu a lidar com a adversidade. Ele entendeu que a família dele não tinha culpa do que ele tinha passado no trabalho. Também não era justo com a sua família levar toda aquela preocupação, aquele desconforto que ele teve um dia muito difícil, né? E jogar em cima da família dele. Ele entendeu que ele deixava ali, né? Ele deixava naquela árvore, quer dizer, ele aprendeu a separar as coisas. Se todo ser humano aprendesse a separar as coisas dessa maneira, tivesse uma árvore, né? Sim. Que é aprender a separar. Tem muitas pessoas que descontam na esposa a dor, a frustração, o dia difícil. Isso não quer dizer que você não deva conversar com a sua esposa, contar como foi o seu dia. Mas a grande diferença de você contar como foi o seu dia e depositar nela e despejar nela as suas frustrações é totalmente diferente. Ele aprendeu a separar as coisas. A família dele tem uma importância tão grande na vida dele que ele aprendeu a entender que ela era muito valiosa, era muito preciosa para ele estar jogando, né, todos aqueles dissabores em cima da sua família. Então ele aprendeu a separar. Eu achei muito, muito legal. Muito legal mesmo. Então, o tema, a reflexão de hoje, a árvore dos problemas. Legal. Muito legal. É ou não é? E o nosso amigo índio colocou os muques, tinha esquecido, né? Botou ali agora. E com a gente também a Valdelice Ribeiro, e ela coloca boa tarde, boa noite e uma rosa. Hoje foi uma rosa. Valdelice Ribeiro, vem com a gente. Que Deus abençoe. E o nosso amigo índio, ele coloca ali, essa reflexão me fez lembrar quando uma vez eu fui demitido de uma empresa. Porém, eu não comentei com minha esposa sobre a demissão e só falei dos benefícios que teríamos com a demissão. Ou seja, ficamos mais juntos e passeamos. E, como sempre, o muque, tudo dele é o muque aqui. E ele coloca também, boa é essa reflexão. E mais muque. Tá vendo? Ele acabou Sim. olhando o lado bom. O lado porque bom. tudo na vida tem dois lados. A gente só tende a olhar o que é ruim, né? Mas quando a gente para entender que tudo tem seus dois lados, que nem sempre é perda, muitas vezes você também vai estar ganhando. Eu fui demitido, mas olha, você vou ter mais tempo com você, a gente vai poder passear, a gente vai conhecer aquela cidade que você tanto quer conhecer. E aí resolveu-se os problemas. E por falar em resolver, por falar em reflexão, temos o tema do dia. Isso aí. Eu falo? Você fala? Eu acho que eu falo. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade, saúde e a estabilidade no casamento. Repetindo. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade, saúde e a estabilidade no casamento. Então, nós gostaríamos da sua participação, você colocar o seu comentário. O que você acha? Ah, mas eu não sei qual é a resposta. É para você, qual a sua opinião? O que é que você acha? O porquê que isso acontece? Você vai colocar o seu comentário e, através do seu comentário, você vai ajudar muitas pessoas, tá bom?
E hoje é terça-feira, a terça-feira do amor, terça-feira da vida sentimental. E nós estaremos falando sobre os deveres. Hoje falando sobre os deveres dos homens. Não é isso? Hoje a gente vai estar falando sobre fidelidade, né? Fidelidade. Já está falando sobre isso no nosso tema do dia de hoje. Para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade, saúde e a estabilidade no casamento. Então, ontem foi eu que comecei, hoje é você. Sério? Dê sua pincelada. Tá bom, vou dar minha pincelada. Por que que muitas pessoas deixaram de acreditar? Você vê que hoje, com o aumento de... A gente até já falou, já tem um tempão. Com o aumento daqueles tipos de casamentos, que não são casamentos, de união estável, não é assim? Sim. Muitas pessoas, elas migram para esse tipo de união porque não acreditam mais no casamento, na fidelidade. Eles dizem assim, que quando estão juntos, é bom assim, porque fulano casou, separou, então vamos continuar assim, tá dando certo. Ainda bota aquela frase, time que está ganhando não se mexe. Então, com vários pensamentos desse tipo, as pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade. Então, a pessoa quer ter um casamento aberto. Muitas pessoas optam por um casamento aberto. Cada um vive a sua vida, nós estamos juntos, mas você pode viver à vontade, eu vivo à vontade, eu vivo do meu jeito. Então, são as modas atuais. E se você for falar de casamento, se for falar de fidelidade, se for falar que a pessoa tem que ser fiel para com quem ela está casada, o seu companheiro, sua companheira, então a pessoa diz, não, isso aí são coisas do passado. Os tempos mudaram, nós estamos vivendo, século XXI. Nós estamos em um mundo totalmente diferente do que era no passado. As coisas mudaram. Então elas vão por esse tipo de mudança. E aí é que rola a infidelidade. E é por isso que nós temos um índice bem grande de casamentos que são desfeitos, de pessoas que antes estavam casadas e hoje querem viver sozinhas, que surgem também aqueles tipos de mães, como eu poderia dizer aquela palavra que é individual? Mãe solo. Mãe solo, quer dizer, que não quer ter um marido, quer ter... a minha família é constituída de eu mesma e o meu filho. Quer dizer que... Entendeu? Então, por conta dessas coisas, a pessoa acredita que não existe fidelidade, que ninguém é fiel. E é por isso que deixaram de acreditar na fidelidade conjugal e também que não é fundamental para a felicidade, para a saúde e a estabilidade do casamento. Essa é a minha pincelada. Nós vamos falar mais um pouquinho e algo também que eu separei aqui para a gente falar. Então, vou dar a minha pincelada, né, para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental. Também para mim, por isso. Elas já passaram, as pessoas estão tão decepcionadas com o casamento, as pessoas estão tão decepcionadas com o casamento que elas não acreditam mais no amor. Elas estão muito desacreditadas no amor. Acho que o amor é um conto de fadas. Não existe fidelidade, não existe casamento feliz. Elas não acreditam. Quando vê alguém assim, isso aí é fachada, isso aí é mentira, isso aí não existe. Por quê? Porque elas estão desacreditadas. Por quê? Porque no mundo de hoje em dia, a promiscuidade é o que mais domina. Então, como realmente hoje em dia o casamento aberto, né, que muitos estão aí dizendo casamento aberto e um homem com mais de uma mulher, 5, sei lá quantas esposas. Então, assim, a promiscuidade, a falta de vamos dizer assim, de respeito para com o outro, desacredita muito. Às vezes a pessoa entregou o coração para uma pessoa, essa pessoa foi lá e a traiu.
Então, essa pessoa fica tão desacreditada que para ela não existe mais o verdadeiro amor. Então, a fidelidade é algo que está muito distante, né? Então, infelizmente, as pessoas não acreditam mais na fidelidade, não acreditam mais no amor, porque, infelizmente, o que a gente mais tem visto hoje em dia é tudo permitido, troca de casais, mas não é todo mundo que pensa assim. A grande maioria é. Você vê que antigamente era namoro, hoje em dia é ficar, hoje em dia eu tô com uma pessoa hoje, tô conhecendo, nem é mais namoro. Tô conhecendo, tô ficando. Se der certo lá na frente, quem sabe? Às vezes fica um mês, 2 meses. Não deu certo, não, vou. Então, quantas pessoas ficando com um, tá ficando com outro, ficando com outro. Então, assim, infelizmente, o que é algo santo, o que é algo maravilhoso, o que é algo criado por Deus, que é a família, ela está muito desacreditada. As pessoas não acreditam mais em família, não acreditam mais, desvalorizaram. Muitas pessoas não creem mais, descreram que família é algo santo, é algo criado por Deus, é algo puro, é algo especial. E por elas ter sofrido algum tipo de traição elas desacreditaram. E então, infelizmente, fidelidade é algo tão necessário no casamento, fundamental, mas para muitas pessoas elas deixaram de acreditar por causa de muitas desilusões que ela viveu. E isso tem destruído muitos casamentos. A infidelidade. Infidelidade. Porque é algo fundamental, é a base. Como é que fidelidade tá junto com confiança? Como é que você vai estar casado com uma pessoa e você não vai confiar nessa pessoa? E outra, fidelidade não é só não trair com outra pessoa. A fidelidade vai além da traição. É o comprometimento com aquela pessoa. É aquela pessoa ser única na sua vida. Único no termo de você dedicar tempo. Você é fiel a ela em todos os sentidos da palavra. Então, assim, muitas pessoas nem sabem o que significa fidelidade. Porque para elas é só, não, eu não te traí com ela, não, mas conversou no WhatsApp, olhou, se desrespeitou ela de alguma maneira, já está sendo infiel. Então, até a palavra fidelidade, hoje em dia, é um tabu. É algo assim, uau. Como eu posso dizer a palavra? As pessoas ficou antiquado. Infelizmente. Para muitas pessoas, tá, gente? Tô querendo dizer que para muitas pessoas, as pessoas não acreditam mais no amor e acham que ser fiel na forma correta da palavra fidelidade, porque as pessoas acham que só trair com outra pessoa. A parte de traição tem várias formas de a pessoa trair a outra. Não é só se relacionando. Isso aí. Vai além. E por isso que nós queremos a sua participação para ajudar outras pessoas, para que você venha dar a sua opinião, o seu comentário para você, porque muitas pessoas deixaram de acreditar que a fidelidade conjugal é fundamental para a felicidade, saúde e a estabilidade no casamento. Coloque o seu comentário aí. Nós vamos para uma canção agora e quando voltarmos, voltamos já com o Momento com Deus, já falando sobre os deveres do homem, né? Ser fiel em todas as áreas. Ser fiel em todas as áreas, tá certo? E se você estiver digitando aí o seu comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, a base do casamento é Jesus. No início de tudo, Deus nos planejou. Um homem e uma mulher em amor nos uniu. No altar da vida juramos perante a fé seguir juntos o caminho que Cristo nos conduz. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor,
seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Na alegria e na dor, Ele é nosso guia. Nas tempestades da vida nos dá calmaria. Com seu amor perfeito, nos ensina a perdoar. E com graça infinita, nos ajuda a amar. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Com fé e oração, enfrentamos provações. Em Jesus encontramos a paz nos corações. Seu amor nos une, nos fortalece a união. Ele é nosso centro, nossa salvação. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Eternamente juntos, na fé e no amor, com Cristo ao nosso lado, viveremos sem temor. Muito bem, 17 horas e 34 minutos e estamos de volta com todos vocês. E agora, entrando no nosso Momento com Deus, falando hoje sobre os deveres do homem, ser fiel em todas as áreas. E... espero. Diga-me. Um momentinho aqui que alguém chegou. Deixa eu ver que eu tô sem óculos, meu povo. Então diga aí. Quem seria? Oi, Vivi Rosado. Nunca mais, Vivi Sim. Ramos. Sumiste, minha amiga, mas voltou. Que alegria ele ver. Vamos lá. Posso falar aqui o que ela botou. Sim. Pessoas que cresceram vendo infidelidade, abandono ou relacionamentos estáveis, muitas vezes internalizam que o relacionamento saudável é utopia. Como defesa, adotam uma postura cética ou relativa a valores essenciais. Deixa eu ver aqui mais. O discurso do faça o que te faz feliz levou muitas pessoas a acreditar que qualquer desejo pessoal é mais importante que o compromisso mútuo. A fidelidade é um valor relacional, não egocêntrico, por isso ela entra em conflito com esse tipo de mentalidade. Aí ela botou, ficou enorme, ficou ótimo, Vivi, muito bem. A gente ama quando vocês falam. Tá? A gente ama. Ficou excelente. Ficou excelente, e é verdade. As pessoas cresceram vendo a infidelidade, o abandono e relacionamentos estáveis. Muitas vezes elas internalizam, né? Esse tipo de coisa, e acho que é utopia, que é coisa que não existe. E é uma realidade. Infelizmente, muitos lares são destruídos, muitas pessoas veem a infidelidade na sua casa, dentro do seu lar, e quando essas crianças se tornam homens e mulheres, infelizmente, muitas vezes, eles acabam replicando aquilo que eles odiavam quando era criança. Aquilo que elas mais odeiam, elas acabam replicando, fazendo a mesma coisa que o pai fez, fazendo a mesma coisa que a mãe fez, porque acaba que foi tudo que ela aprendeu. Mesmo que ela abomine, muitas das vezes, eu já vi uma mulher falando assim, eu odiava
a infidelidade. Eu não consigo entender como é que eu fiz aquilo. Porque às vezes está lá dentro, a pessoa, infelizmente, por algum momento da sua vida, se perde e acaba fazendo aquilo que tanto abomina. E você vê que ela colocou aí também sobre a fidelidade, é algo do relacionamento, ou seja, de uma pessoa para com outra, e não, ela colocou egocêntrico, egoísta, algo único, né? Algo da própria pessoa, ela botou mesmo. Dela com ela, mas sim no relacionamento, homem e mulher. Muito interessante. Amei, Vivi, vem com a gente, minha amiga. Que saudade de estar falando sobre você. Viviane Rosado, vem com a gente. Que a gente tá falando, Vivi sumiu, que saudade. E você chegou hoje, que legal. Que bênção. Então, aí você vê o relacionamento, né? Como é que vem a fidelidade, a felicidade, tudo aquilo que o nosso tema está falando sobre essa estabilidade. E aqui, eu leio primeiro o versículo? Lê. Não, porque já tem ele aqui embaixo, eu vou seguir na hora do versículo, eu leio. Tá, ela botou aqui. Saudade de vocês também, meus amigos. Com certeza, muito grande. Mas um dia a gente vai se encontrar. Com certeza. Então, ser fiel em todas as áreas. A fidelidade no casamento é um princípio sagrado. Seja, para ter e para ser, tem um início. E é um princípio sagrado. Abrangendo muito mais do que evitar a traição. Em Provérbios 5,18, a Bíblia incentiva o marido a alegrar-se com sua esposa e a manter-se dedicado a ela. Aí me faz lembrar da nossa reflexão. O marido, ao chegar em casa, não trazia os problemas. Para quê? Para se alegrar com a esposa. Lindo, né? Para não trazer problema. Para não trazer tristeza, dor. E até o aborrecimento dele Sim. estar tão aborrecido, tão irado, não depositar para sua família. Sim. Então ele abria a mão, dizia, não, eu quero viver aquilo com a minha família, o que eu tenho de bom. Então, as coisas ruins ele largava lá naquela árvore e ia se alegrar afetuosamente. O homem foi assim, uma outra pessoa. Sim. Então, e dedicado a ela. Isso inclui ser leal nos pensamentos, palavras e ações, evitando situações que comprometam a confiança no relacionamento. Evitando situações. Você falou ali, na sua pincelada, que a traição vai além de se relacionar com outra pessoa. Muitas pessoas hoje em dia querem estar casada, mas quer ter atitude de solteira. Por exemplo, ter senha no celular e o seu cônjuge não saber. Muitas pessoas querem ter seu happy hour com a turma da faculdade ou com a turma do trabalho sozinho. Ir para um barzinho, isso e aquilo. E quer viver coisas que ela vivia quando era solteira. Porque quando você se casa, seu comprometimento é com aquela pessoa. Eu não posso sair com as minhas amigas. Depende para onde você vai. Se você está saindo com as suas amigas que também são solteiras, para um ambiente que tem pessoas solteiras, para pensar, o que você vai fazer lá? Não bate. Então, tudo é a coerência. Não é que você não possa. Mas por que você quer ir para um ambiente de um lugar que vai só encontrar pessoas que estejam ali em uma posição que você não ocupa mais? Então, é muito sobre a intenção, vai além. A fidelidade vai além, vai nas ações, vai no pensamento, vai em muito mais, em você se comprometer com o outro. Porque as pessoas acham, eu não traí, eu não me relacionei com aquela pessoa. Mas você conversou no WhatsApp, você fez elogios indevidos, você todos os dias está na companhia daquela pessoa e se sente bem com aquela companhia, e você troca confidências com aquela pessoa. Então, assim, isso está saindo do parâmetro legal, algo permitido. Por quê? Porque a gente tem que entender que certas coisas não convém para quem está casado. O casamento, a fidelidade, por isso que vai além de se relacionar.
ações, atitudes, pensamentos. Você também pode ser infiel para com sua esposa, com seu marido, dessa forma, nas suas atitudes, nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, Provérbios, capítulo 5, no versículo 15, ele diz assim, ó, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Fazendo uma comparação, um paralelo ao homem e à mulher, beber a água da sua própria cisterna, ou seja, não da cisterna do outro. Não se misturar com aquilo que não é seu. Mas você tem a sua própria cisterna, por que vai beber água da cisterna de outra pessoa? Não é isso? É. E diz mais, derramar-se-iam por fora as tuas fontes? E pelas praças os ribeiros de água, ou seja, aquilo que é seu, a tua intimidade, vai ser passada para outras pessoas? Vai chegar até outras pessoas? Não, não vai ser derramada. Tem que ficar ali. Não pode passar dali. Como eu acabei de falar, a sua intimidade, você abrir sua vida para outra pessoa que não seja sua esposa, expor o seu casamento para outras pessoas. Mas é um amigo ali. Então, tem coisas que a gente tem que entender que no seu relacionamento tem que ser inegociável. A sua intimidade é para você e o seu marido. A sua vida conjugal é para você e para o seu marido. Então, a gente tem que aprender que a fidelidade vai além do que muitas pessoas aí fora acreditam. E às vezes a pessoa pega o problema, algo do seu relacionamento, e leva para fora da sua casa, para outras pessoas, que não deveria. Como diz aqui, ó, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Com certeza. É só para você. A sua intimidade, a esposa, o marido, somente. E nem para os parentes, ou seja, aqueles familiares que antes nós pertencíamos, os pais, irmãos. Não, é só ali para vocês. E diz assim, ó, o 18, né? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É muito lindo, né? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O 19 diz assim, ó, corça de amores e gazela graciosa. Sabe por que é dito isso? Eu deixei algo aqui para explicar. Vá. Essas palavras são usadas para descrever a beleza e a graça da mulher, Que lindo. destacando sua natureza amorosa e cativante. Por isso que compara com a corça e a gazela. A corça é geralmente associada à doçura e ao afeto, enquanto a gazela representa a beleza e a graça. São animais que, olhando rapidamente, são parecidos. Entendeu? E a graciosidade, a beleza, o afeto, a forma deles interagirem, então por isso que é colocado aqui nesse versículo, né? Sim. Coça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seios em todo tempo. Quer dizer, faz uma comparação também da mulher mãe que alimenta o seu filho. Sim. E essa comparação para a vida conjugal é que a mulher alimenta o seu marido.
Tá vendo? É. Por que que ele vai procurar água de outra cisterna Se tem em casa. se ele tem um alimento em casa? E ainda diz: embriaga-te sempre com as suas carícias. Tá vendo? É. Muito, muito legal. É que as pessoas às vezes acham assim que Deus é perfeito. A palavra de Sim. Deus tem tudo que a gente precisa. As pessoas têm que entender o que é um casamento no altar do Senhor. Quando o seu casamento está alicerçado, quando o seu casamento está fixado, está firmado em Deus, ele é um casamento muito abençoado. Mas as pessoas têm que entender que o seu casamento tem que estar em Deus. Deus colocou tudo. A palavra de Deus é o nosso, como é o nome? A nossa bússola. É tudo que você precisa, tá aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para você, como é que fala? Como é que fala? Sacie-te os seios em todo o tempo. Quer dizer, se alimentar. A mulher alimenta o seu marido. Então, ainda diz: embriaga-te sempre com as suas carícias. precisa embriagar. Você não tem que procurar. Agora, muitas vezes, você, mulher, essa mulher carinhosa, é essa mulher que alimenta seu marido, que dá atenção a ele, que cuida dele nos mínimos detalhes, porque muito também se tem disso. Ah, mas meu marido chega em casa assim, meu marido... Não, você tem que ser essa mulher incansável em cuidar, incansável em fazer a sua parte. A fidelidade de atenção, de outra coisa também muito importante que a gente tem que entender. Você não tem que fazer por o seu marido se ele fizer por você. Você tem que faça por ele primeiro, mesmo que ele não te como assim, seja recíproco. Sim. Faça, sirva, se alegre. E não é algo fácil, mas se você buscar em Deus todos os dias, ele vai te capacitar para isso. Porque se você servir, se você se agradar, se você for essa mulher que carinhosa, afetuosa, né? Se você procurar dar o seu melhor, consequentemente, ele vai ver em você e dizer assim, não, ela é tão gentil, ela é tão meiga, ela é tão prestativa, essa mulher que está aqui para mim em todos os momentos, eu também vou ser para ela. Porque você está plantando. E também, porque hoje a gente fala dos homens, o homem fazer isso, ele plantar. Porque se ele for fiel, e como diz aqui, sacie-te os seios em todo tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias, Deus ele completa também falando assim: por que, filho meu, andarias cego pela estranha, né? Por que andarias cego pela estranha e abraçaria o peito de outra? Ou seja, porque iria se alimentar em outro lugar. Entendeu? E o 21 diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quer dizer, Deus ele vê todos os nossos passos, ele sabe de tudo. Então, a pessoa, você falou da mulher, faça, mesmo que ele não faça, mesmo que ele não seja da forma que ela espera. Mas ele também, se ele espera dela, ele faça. Porque se ele fizer, ele vai ter essa doçura, ele vai ter essa mulher, como eu expliquei, da corça, das gazelas, entendeu? A doçura, entendeu? Afetuosa, cuidadosa, zelosa. Uma mulher amada, uma mulher bem cuidada, bem tratada, ela é a melhor de todas as mulheres. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que subiu e eu li pela metade do negócio de Viviane. Sim. Boa tarde, meus amigos. Quanto tempo? Vivemos na era do tudo agora. Aplicativos de relacionamentos, redes sociais e uma enxurrada de estímulos visuais reforçam a ideia de que é possível trocar de parceiro a qualquer momento. A fidelidade, que exige escolha diária, paciência e construção, muitas vezes é vista como um fardo e não como uma virtude. Meu Deus. É como a gente sempre diz, né? A gente aprende.
Aí ela botou, para muitos, fidelidade virou sinônimo apenas de não trair. Ah, acho que tem mais. Peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender. Para muitos, fidelidade virou sinônimo apenas de não trair, mas ela vai além. Significa presença, compromisso, lealdade emocional e respeito. Quando se entende fidelidade como prisão e não como liberdade madura, ela perde o valor. Realmente, eu não tinha lido o início. Eu li. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, onde foi que eu tô? Por que é meu? Aqui. E aí? Pronto. É isso aí. É que eu tinha realmente lido a parte de baixo, a parte de cima. Sim. Mas é muito, muito importante o que ela falou aqui, que verdadeiramente as pessoas vê como um fardo a fidelidade. Né? As pessoas olham como algo muito difícil de se ter. E é a base. Para você ter um casamento abençoado, você precisa ser fiel. E como eu falei antes, não é só a fidelidade de não se relacionar com outra pessoa. A fidelidade de compromisso em tudo. Ação, atitude, pensamentos. Então, às vezes a pessoa diz, eu não traí me relacionando, mas você traiu quando você não faz pela sua esposa aquilo que lhe é devido, lhe dando a verdadeira atenção. Quando as suas ações e atitudes ferem ela, né? Quando você elogia uma outra mulher, quando você não deixa ela ter acesso ao seu celular, quando você mente, quando você engana, quando você procura meios para estar em um lugar mentindo que está em outro. Tudo isso é falta de fidelidade, sabe? Então, muitas pessoas acham que fidelidade é aquilo só de não se relacionar, mas vai além. Então, às vezes, o seu casamento está torto, tá ruim, tá frio, tá desajeitado, tá com muitas coisas, muitas camadas, como uma cebola, como diz. Então, que acaba que você não percebe que se para você conhecer essa mulher com quem você escolheu, você saber quem ela é, basta você fazer o que falou aí, amá-la, respeitá-la, tratá-la da forma que você gostaria de ser tratado. É justamente. E finalizando aqui, diz assim, ó, na mensagem, fidelidade também envolve compromisso emocional e espiritual, não é isso? Sim. O marido deve dedicar tempo e energia para nutrir o relacionamento, mostrando à esposa que ela é sua prioridade. Então, maridos, a esposa é a sua prioridade. Essa dedicação fortalece a conexão entre o casal e cria uma base sólida para enfrentar os desafios da vida a dois. Base sólida, fortalece, cria. Então, vamos fazer isso diariamente e vamos começar a partir de agora. Com certeza. Aí eu ouvi, o que é que eu devo fazer? Colocar em prática. Mas minha esposa é isso, é aquilo, é aquilo outro. Muito bem. Então, seja você aquilo que Deus quer que você seja. Plante para você colher. Se você quer que ela seja aquilo que você deseja, então seja você primeiro. Seja você primeiro. Faça, plante, e aí você vai colher dela essa ternura, esse amor. Você vai colher dela aquilo que nós explicamos. Mas só depende também de você plantar para você poder colher. Com certeza. Certíssimo? E nós já vamos fazer isso nessa oração. De repente você não estava conseguindo, você diz assim, mas eu não conseguia. Então, a partir de hoje, você vai conseguir, porque você vai falar com Deus e Ele vai te abençoar. Te convido para a oração e vamos falar com Deus. Deus amado e querido, ó meu Senhor,
estamos na tua presença. E são muitas as pessoas que têm buscado também, mas não têm encontrado. Outros, meu Pai, devido a muitos pensamentos, que alguns deles nós citamos aqui, que é coisa do passado, antiquado, que não é assim. Nós vivemos em um século XXI, tudo está mudado, novos pensamentos, novas pessoas, o passado era diferente. Então a pessoa está vivendo algo que ele está seguindo a correnteza, mas não estão seguindo os teus preceitos, os teus ensinamentos. E é por isso, meu Deus, que muitos casamentos estão destruídos e que muitas pessoas pensam que casamento é coisa do passado, que não existe. Como foi citado aqui, é o ficar, é o estar junto, é a pessoa não ter compromisso. E com isso, meu Deus, não existe mais o casamento em si. Mas isso tem desagradado, e é por isso, meu Pai, que o mundo está do jeito que está. Mas nós te pedimos, meu Deus, que cada uma dessas pessoas que de repente estão vivendo problemas no seu relacionamento, estão, meu Deus, infelizes, estão, meu Pai, sofrendo, mas que querem dar um basta nesse sofrimento. Então essa pessoa, ela decide a partir de hoje dar ouvidos à tua voz, obedecer ao Senhor, mesmo que isso, meu Deus, venha ferir aquilo que ela acreditou a vida toda, fere. Meu Deus, é algo que é contra os pensamentos dela, aquilo que foi passado de repente de geração para geração, chegou até ela, a forma que passaram e que ela pensa, mas que ela já viu que não tem dado resultado. Ó meu Senhor, ajuda essa pessoa, ser com ela, meu Pai, ser com ela para que a vida dela venha a ser diferente, o casamento dessa pessoa venha a ser diferente, tudo na vida dela venha a ser diferente. Pai amado e querido, eu coloco cada uma dessas vidas nas tuas mãos, Senhor, e peço, abençoa o casamento, esse relacionamento, esse namoro, meu Deus, para que lá na frente, em um futuro próximo, meu Pai, essa pessoa, ela venha a ser feliz, venha ter um casamento abençoado. Entrego tudo e todos e te agradeço, meu Senhor, no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Está pra te iluminar. Olha você, olha. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Deixa essa luz brilhar, vai brilhar, vai te guiar. Deus Muito bem. E creia que se você colocar em prática aquilo que foi orientado, aquilo que foi ensinado, aquilo que nós aprendemos aqui, então vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Então, o nosso ao vivo fica por aqui, chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, falamos da nossa loja, o Farol Digital. Se você não conhece, venha nos conhecer. Estamos aqui na cidade de São Félix, tá bom? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega o programa do início para você aprender juntamente com a gente tudo que foi passado durante esse programa, tá certo? E amanhã estamos de volta, quarta-feira, vamos estar aqui com o nosso programa Farol, tá certo? Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. você como um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai
te guiar.